Eu quero falar com você que crê em Deus, mas você tem perdido batalhas, você tem sofrido derrotas e não entende o porquê. Eu tenho uma mensagem de Deus para você e eu tenho certeza que a tua situação ela vai mudar a partir desse momento, do momento que você der ouvidos a esta mensagem que Deus tem para você. Mas antes, eu quero orar por você. Você que tem vivido dias difíceis, dias de conflito. Quando você não servia a Deus, parece que as coisas davam mais certo do que agora. Você tem essa impressão? Não pense isso, não alimente esse pensamento. Vamos orar a Deus para que Ele venha iluminar o teu entendimento e os seus olhos espirituais eles sejam abertos. É momento de oração, venha juntar-se a mim através da sua fé. Eu aqui, você aí e o mesmo Espírito que está conosco, o Espírito de Deus. No momento de dor, angústia e desespero, quando você já falou com todos, mas ninguém te ouviu, Deus te vê e quer te levantar. No ar, programa Uma Palavra, com Marcelo Miranda. Pai, meu querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, em oração, em favor desse irmão, dessa irmã, que tem vivido dias de conflito, que tem vivido, meu Deus, dias de dúvida, de desespero e também de opressão. Ó, meu Deus, tem vindo na mente dessa pessoa os pensamentos de que a época que ela não te servia, a época que ela não te obedecia, ela era mais feliz do que agora que ela te serve. Tem vindo esses pensamentos. Ele sabe que esses pensamentos são errados, que eles não provêm de ti. Mas essa pessoa não consegue evitar esses pensamentos. E eles têm aumentado a cada dia. Ó Senhor, meu Deus, a Tua palavra é clara, meu Pai, quando fala que um só dia nos Teus átrios, na Tua casa, eles valem mais que 1000. A Tua palavra, meu Deus, deixa bem claro para aquele que a lê, para aquele que a ouve, que estar contigo é um privilégio. É muito mais valioso estar contigo do que estar em qualquer lugar de glória deste mundo. Ó Senhor, meu Deus, nós nos chegamos a Ti em oração de todo o nosso coração. Suplicamos a Ti, Senhor. Venha em favor desse Teu filho, dessa Tua filha. Venha, meu Deus. Venha em socorro. Venha estender a Tua mão para levantar esta pessoa, para abrir o entendimento dela e também abrir as portas, meu Senhor. Abrir os caminhos para que as coisas fluam de forma positiva na vida dessa pessoa. Esse pensamento não vai prevalecer. Essa ideia maligna de que as coisas estão dando errado porque ela entregou a vida a Ti, essa ideia maligna não vai prevalecer. E isso não é verdade. Essa tempestade vai passar. Esse furacão, esse turbilhão vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora, através do poder de Deus, do agir de Deus. Ó, o Espírito Santo, Ele está operando em você agora. Aquelas ideias que estavam ganhando força, agora elas desaparecem da tua mente, elas perdem a força. Uma ideia plantada por um conselho errado. Alguém que chegou para você e disse, se prepara, hein? Se prepara porque a partir do momento que você começar a obedecer a Deus, você vai sofrer perseguição. As portas vão se fechar. Alguém lançou esta palavra e você acreditou nela. Mas esta palavra não é verdade. Porque quem, mais do que Deus, quer que a tua vida vá para frente? Quem, mais do que Deus, quer que você venha desfrutar de uma vida plena? Ninguém. O Senhor, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele tem um bom tesouro para você. E esse bom tesouro, Ele quer te revelar. O Senhor, Ele tem uma vida plena para você. Não vai ser mágica, não vai ser da noite para o dia, não. Mas essa tempestade que você está vivendo agora, ela acaba. Ela cessa nesse momento. Eu repreendo em nome de Jesus, aonde quer que chegue esta minha oração, esse profissional que estava pensando em fechar as portas, estava pensando em trocar de ramo,
em fechar o seu empreendimento. Seja repreendido agora essa fraqueza, essa dúvida, esse medo que estava sobre ele. Eu repreendo esse medo, essa confusão agora, essa névoa, sai da tua mente agora. Em nome do Senhor Jesus, venha clareza, venha paz, venha luz sobre os teus pensamentos. Esta pessoa que estava com ideais de investir, de expandir e agora está querendo retroceder, está com medo. Eu repreendo esse sentimento ruim, esta sensação de dúvida. Em nome do Senhor Jesus, saia da mente desta pessoa. Esse homem que se voltou para Deus e agora tem carregado um peso enorme, uma tristeza enorme. Pessoas se afastaram e ele está pensando que ele fez uma má escolha. Eu repreendo esse pensamento agora em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus te visita, te enche de alegria, te enche de paz. O Espírito de Deus, ele te alcança nesse momento e te restaura a felicidade, te restaura e faz você sentir aquilo que você nunca sentiu. Ele entrega para você aquilo que você nunca viveu. Deus não vai fazer você ter a alegria que você tinha antes, não. Ele vai fazer algo muito maior. Ele vai fazer você provar de algo que você nunca provou, de algo que você nunca desfrutou. Eu profetizo isso sobre a sua vida. E se você crê, diga eu recebo. Diga amém. Graças a Deus. Pode ter certeza que o Espírito de Deus, ele fortaleceu você. E essas ideias negativas, elas não têm mais força nos teus pensamentos. Acredite nisso. Essa palavra é de Deus para o teu coração. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará em minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha que interessante isso. Israel teve uma peleja, Israel era o povo escolhido, e eles tiveram uma peleja contra Amaleque, no deserto onde eles estavam na ocasião. E Moisés designou Josué para a liderança do exército, e enquanto Josué lutava com o exército contra Amaleque, Moisés e Hur e Arão, os três, subiram ao monte para orar, para dar apoio em oração. E de repente Moisés começou a ver que algo não estava certo. Mesmo eles sendo o povo escolhido, o povo de Deus, Moisés percebeu que eles estavam perdendo a batalha. E aquilo mexeu muito com a cabeça de Moisés. Moisés não entendeu nada. Por que, sendo o povo de Deus, eles estavam perdendo a batalha para Amaleque, que era um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não servia a Deus. Então Moisés, ele ficou naquela situação de conflitos, de dúvidas, sem compreender como de repente você está vivendo nesse exato momento. Você diz: eu sirvo a Deus e eu estou perdendo uma batalha, eu estou sendo fracassado numa determinada situação, eu não entendo o que isso está acontecendo e o porquê que isso está acontecendo. Aí você pensa, deve ser uma provação, deve ser um karma, uma cruz que eu tenho que carregar, então eu vou aguentar. E aí você fica esperando, e esperando, e esperando, aonde na verdade você tem uma autoridade espiritual para reverter essa situação. O que Moisés fez? Moisés teve um entendimento de levantar as mãos. Moisés levantou as mãos num sinal de fé, num sinal de
de posicionamento espiritual. Ele levantou as mãos lá de cima do monte. E quando ele levantou as mãos, o exército de Israel começou a prevalecer. Começou a virar o jogo. Olha que interessante. Só que as mãos de Moisés foram cansando. Qualquer pessoa, se ficar com os braços muito tempo levantados, vai cansar. E quando ele ia cansando e abaixando os braços, Israel voltava a perder a batalha. Você entende agora o que está faltando para você? Não é somente você fazer tudo correto. Não é somente você estar no caminho certo. Há momentos que a batalha espiritual ela surge que precisa haver o posicionamento da liderança espiritual. Levante as suas mãos. Vá para um quarto, vá para um lugar quieto, silencioso, feche a porta e ali você ora levantando as mãos, repreendendo esse mal que tem se levantado contra você. Ali você não vai pedir a Deus, ali você vai ordenar ao mal espiritual. São duas coisas bem diferentes. A oração a Deus é quando você o adora, quando você pede, quando você fala com Deus. Mas existe a voz, a oração dirigida ao problema, ao mal causador do problema. Então você diz, eu não te aceito mais na minha vida, eu não te aceito mais na minha casa, sai do meu casamento, sai da minha empresa, aqui você não fica mais, essa casa tem dono, essa casa pertence a Deus, ao Rei dos Reis, entende? Num sinal de posicionamento espiritual, você levanta as suas mãos e essa batalha vai ser vencida, você vai vencer essa batalha. Foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que aconteceu com o povo de Deus naquela época, e esse Deus é o mesmo, ele não mudou. Se você fizer isso, vai acontecer com você. Eu sou testemunha disso várias vezes. Isso aconteceu comigo ao longo da minha caminhada. Então, que Deus abençoe sua vida e também a sua casa e os seus caminhos. Nos envie o testemunho assim que você tiver um resultado positivo para contar do uso da sua fé. E mais uma coisa, posso pedir? Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente precisando ouvir isso. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.